Bom dia, amados. Hoje vamos falar sobre as igrejas que agradam a cultura terrena já deixaram de viver o Evangelho. Essa é a grande verdade, porque as igrejas, na realidade, eram para ajudar o próximo e não subtrair riqueza para si próprio. Essa é a grande realidade. Então, onde quer que tenha prosperidade privada, tem miséria humana. E a igreja tem que lutar contra isso, né? Mas acontece que não há interesse, né? Não há interesse nenhum. Então, a primeira coisa que as igrejas deveriam fazer, eles deveriam desapropriar propriedades privadas. Vocês estão falando sério. Caso contrário, isso é papo furado. Roma possui a mais rica propriedade do que quaisquer outros. E o Papa é o cabeça do maior império privado do mundo. E que tipo de serviço eles estão fazendo aos pobres? Eles estão criando a pobreza no mundo, sendo contra o controle da natalidade, sendo contra a pílula. Eles estão criando pobreza, mais população que a terra é capaz de suportar. Isso é serviço para os pobres. Você cria os pobres. Em primeiro lugar, por que criar pobres? Não tem necessidade de pobreza no mundo. Se a igreja abandonar a estupidez do controle da natalidade no mundo, a igreja pode desaparecer, ela pode sumir, amados. Deixar de existir. Mas eles não abandonariam isso. Não que seja algo espiritual esteja envolvido nisso, mas pela simples razão de que não haver pessoas pobres. Quem eles vão converter para o cristianismo, se não for as pessoas pobres? Quem eles vão transformar para o cristianismo? Eles precisam de órfãos, pessoas de mendigos. Eles precisam de pessoas morrendo de fome, porque somente eles podem ser convertidos. Certo, amados? Veja o que diz o senhor Bhagwan, que mora na Índia. Na Índia, procurei por quase meio século por um homem rico, por pelo menos um homem rico que tenha sido convertido pelo cristianismo. E não achei. Todas as pessoas que foram convertidas para o cristianismo são pobres. A pobreza é todo o jogo deles, o jogo do poder. Quanto maior for o número, maior é o poder deles. É uma simples política de números. Em segundo lugar, o serviço aos pobres é muito necessário para os cristãos. Se não tem ninguém que seja pobre, então você pode ir para o céu. Toda a base da sua religião desaparece. Você não pode ser um santo pobre indispensável. Ele precisa existir, porque somente pisando nos ombros das pessoas pobres você irá se tornar um santo. Você irá chegar ao céu e ser recompensado por Deus. Mas se todos estão confortáveis, felizes e luxuosos, quem precisa do serviço? E sem serviço, não há cristianismo. Todo cristianismo depende da ideia de serviço. O serviço, a religião. Se serviço é religião, então os pobres, os doentes e os idosos, eles são absolutamente necessários. Sem eles, todo o edifício da religião irá desaparecer. Sem eles, não existiria o cristianismo. Olha a declaração do senhor Bhagwan. Eu vivi em 2 países mais pobres do mundo. Eu vi como os pobres são explorados pelos cristãos, pelos comunistas.
Creuvilin e Vaticano juntos. Papa, né? O Papa precisa de pessoas, o Papa precisa de pessoas pobres. Sem os pobres, a sua revolução morre. E eles ambos precisam dos pobres. Eu quero destruir a pobreza e para os cristãos. A ideia é que a pobreza é algo espiritual. Não é. Roma possui as mais ricas propriedades privadas de que quaisquer outros. Então, amados, se você for analisar os templos aí superlotados, qual o objetivo disso, amado? Você entra dia 1º de janeiro numa igreja e sai em dezembro e volta para o outro janeiro, você está na mesma situação. Agora, lógico, quando um aglomerado de milhares de gente que estão aí atrás de um emprego, atrás de algumas coisas que já deixaram atrás um currículo pendente, quando chamado, eles aproveitam e colocam já, né? Que foi a igreja que conseguiu, que praticou tal ato. Meu amado, eles só fazem tirar de você. Essa é a dura realidade. Só fazem tirar de você. E você fica naquela ilusão. Eu estou falando que percorri 18 denominações. E a coisa a doutrina, a conversa é a mesma, não muda. Porque todas elas, quase todas elas, são fundamentadas no Velho Testamento. Então não tem como mudar. Você não vai mudar isso nunca. Entendeu? Isso é uma observação que eu estou fazendo a vocês aqui, para vocês terem uma ideia como é que funciona esse cristianismo. Né? Aonde você vê a passagem, né? Aquela passagem de Tiago 1:27, né? Que é para dar aos pobres, né? Quando você vê também 2 Coríntios 9:8-9, né? Então, existe troca de inversões, de valores. Contribua, quer dizer, você vai ver também no Coríntios 7, contribuir na medida do coração, quem dá mais recebe mais. Meu amado, está fora totalmente de contexto isso aí. Então, amados, isso é um pequeno comentário que eu fiz agora pela manhã e até o próximo vídeo. Obrigado.